convicção de que a ciência brasileira será renovada e fortalecida desta reunião anual da SBPC. Juntos, juntas, vamos transformar o Brasil, construir um Brasil justo, inclusivo, sustentável, democrático, soberano para todos os brasileiros e brasileiras. Apesar de tudo que a gente tem em comum, a América Latina é bastante grande e é muito diversa, e também é muito diversa em termos de ciência e tecnologia. Então veja, um país que não tem indústria não pode ser um país que tenha tecnologia e que tenha inovação. Se a gente consegue ter grupos de pesquisadores, de instituições, com uma ação governamental orquestrada, a gente conseguiria resolver problemas importantíssimos que afetam a região. Em março, saiu um relatório muito importante do Banco Mundial dizendo que o campeão mundial da desindustrialização, quem mais perdeu indústria no mundo, foi o Brasil, nos últimos 30 anos. A Argentina é a segunda colocada, nós somos o campeão. Então, veja, perdemos a indústria. Quem não tem indústria de manufatura não tem tecnologia, muito pouco, porque quem realmente desenvolve tecnologia, quem precisa de inovação é a fábrica, a manufatura, a indústria, entende? Brasil e Argentina, então, perderam sua capacidade industrial. Naquela época, em 1985, no começo do Sarney, no fim da ditadura, a indústria era 1/3 do PIB brasileiro, 1/3. Hoje ela é 8%, caiu de 33% para 8%. A gente virou um país agrícola. Hoje somos um país agrícola. Nós, no Brasil, não temos como proteger a empresa brasileira. Isso é uma tragédia. Por quê? Porque quem desenvolve tecnologia em qualquer país do mundo é a empresa local. Empresa multinacional não desenvolve tecnologia nem inovação nas filiais. Tecnologia é um assunto muito importante para ser desenvolvido fora. A gente aqui costuma dizer, é a indústria brasileira que não sabe empregar os doutores que a gente forma. Mas eu pergunto, o nosso sistema de pós-graduação está interessado em saber qual é a competência que a indústria brasileira espera de um pesquisador? Nós temos essa informação? Existe algum fórum onde você discuta qual é o perfil de formação que a pós-graduação dá, que o mercado de trabalho espera? Não, então como é que a gente pode chegar e falar assim, não é ele que não quer empregar o aluno que eu formo? Não é verdade, né? Nós também não queremos formar o perfil que a indústria quer, que o serviço quer e assim por diante. A gente está disposto, por exemplo, a reconhecer um estágio de um estudante numa empresa como parte da formação dele no mestrado, por exemplo, mesmo que seja um mestrado profissional? A gente está disposto a discutir com este setor o que é que um aluno, qual é o mínimo de competência, né, de habilidades, etc, que esse estudante precisa ter para ele se adaptar com mais facilidade no mercado de trabalho não acadêmico. Até hoje a gente pensa a pós-graduação como uma coisa para formar acadêmico.
E isso é um problema para a gente, porque toda vez que a economia entra em crise, a ciência e o ensino superior e a pós-graduação são relativamente insuladas, portanto elas são mais alvos mais fáceis para você cortar recursos. O problema da América Latina é a inconstância de governo, né? Um problema, inclusive, de solidificar a democracia nos países latino-americanos, em vários países, onde a ciência muitas vezes tem um baque, né, de suporte, de apoio financeiro e acaba não cumprindo aqueles acordos que foram celebrados em outro governo. Então, a falta de serenidade científica, como acontece no Brasil também, eu estou incluindo aqui o Brasil, que a gente passou por um período agora bem ruim, isso acaba inviabilizando muitas pesquisas que poderiam ter sido a continuidade desses projetos de pesquisas e pesquisas que estavam em andamento. Eu trabalhei quase que a vida inteira em multinacionais. Eu fui executivo de empresas importantes no Brasil, fui presidente de 2 multinacionais, uma a Iron Mountain, que não é muito conhecida, mas a outra, a Ernst Young, que era uma empresa de consultoria muito conhecida, era uma consultoria que atuava no mundo inteiro. E ali acontecia uma coisa no meu dia a dia que me deixava muito intrigado. Por ser uma consultoria internacional, volta e meia, algum colega meu de outro país me procurava e falava: olha, eu estou aqui na Finlândia, eu sou da Finlândia, nós temos uma empresa aqui finlandesa que quer atuar no Brasil e ela vai abrir uma fábrica no Brasil. Você pode mandar para mim as restrições que o Brasil tem às empresas estrangeiras? Eu mandava. Eu falava: não tem restrição à empresa estrangeira no Brasil. Aí eu tinha que explicar que a Constituição brasileira proíbe que haja qualquer tipo de restrição às empresas estrangeiras. Eu não acho que a universidade não está preocupada, mas ela não está conseguindo tocar nos pontos certos para conseguir contribuir de uma maneira produtiva para tentar ajudar, pelo menos, a minorar esse problema. A gente precisa repensar essa interação com a universidade. A universidade não pode escolher o seu parceiro, ela tem que ser uma universidade que interage com as forças políticas, com as forças sociais. Ela tem que ocupar o seu lugar em todas essas dinâmicas. Tem outro ponto aí que a gente não falou, que é a educação, né? Que isso daí é extremamente importante. E a gente vê uma desigualdade muito grande nos países, como a gente vê no Brasil, mas também nos outros países, né? Que existe esse gap muito grande de uma educação básica forte que não acontece na maior parte dos países. O mundo inteiro está mudando o ensino médio principalmente. Está mudando. E a universidade também. Por quê? Porque a tecnologia está mudando completamente as profissões. Então, as profissões do futuro, daqui a 20 anos, as profissões vão ser completamente diferentes das de hoje. E todas as profissões estão mudando muito. Então, o que o mundo está fazendo lá fora? O mundo chegou à conclusão que, já que não dá para saber quais serão as profissões do futuro, muito difícil, vamos dar uma formação geral para o jovem. Vamos dar uma formação geral para o jovem, para que ele aprenda de tudo, principalmente para que ele saiba resolver problemas. Eu acho muito complicado que a gente tenha avançado em políticas de acesso à universidade, mas tenha abandonado a qualidade do ensino médio.
que a gente ao mesmo tempo tenha todo esse desenho super elaborado de cotas para acesso à universidade pública, etc, etc, e ao lado disso você tenha um ensino médio que ainda perde quase 50% dos alunos que entram. O Brasil tem vários acordos de colaboração institucionais a nível governamental, né? Mas também entre universidades e muitos deles entre pesquisadores. Então, essa colaboração já é antiga com vários países da América, não só da América do Sul, mas da América geral, do Caribe, etc. E tem muita colaboração existente, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia tem programas específicos de colaboração com vários países, geralmente tem chamadas para isso. E a colaboração sempre é muito benéfica. Eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser feitas. Uma delas é realmente fazer um plano, mas um plano da América do Sul, um plano integrado entre os países, juntar os países da América do Sul e fazer aquilo que o Biden fez para os Estados Unidos, uma política industrial para os Estados Unidos, e a Europa faz para a Europa. A América do Sul precisa fazer isso, não pode acreditar que o mercado vai resolver tudo, deixa para o mercado. Tem que sentar os líderes sul-americanos, tem que sentar na mesa e fazer um plano integrado para o Mercosul e para a América do Sul, em primeiro lugar. Temos que começar a proteger nosso mercado. Entre nós, temos que ter grandes negociações entre nós, sul-americanos, mas temos que proteger do mundo externo, como todo mundo faz. Por exemplo, você ter um mecanismo de acreditação mútua de programas e de universidades na América Latina. Porque é muito comum o estudante, por exemplo, vai fazer um sanduíche, ou enfim, né, na graduação, por exemplo, ganha uma bolsa do Arcosur para ir para fazer uns 6 meses do curso fora. Quando volta, a universidade fala assim: meu filho, você perdeu 6 meses, agora você vai ficar mais 6 meses aqui na faculdade. Ainda assim, muitas vezes você tem resistência da universidade, de qualquer uma das duas universidades, de reconhecer esse estágio. Então você precisa ter alguma coisa que fale assim: bom, se você fez um processo de acreditação, é para valer. Se você pega o número dos profissionais que a gente forma no ensino superior, a formação de engenheiro no Brasil é ridiculamente baixa. Não tem nem 5% dos jovens que fazem curso superior no Brasil fazem engenharia. Nós somos um país que não forma engenheiros. Eu acho que a gente poderia, e eu acho que isso pode ser uma coisa muito rica, criar programas de pesquisa comum em que o estudante faça, por exemplo, faça um trabalho de campo na Bolívia, tá certo? Quer dizer, você tem um projeto, por isso que eu digo que essas chamadas comuns, né, em que
o CONICIT coloca um pouco de dinheiro, o CNPq coloca outro pouco de dinheiro e você faz uma chamada comum, pode ser um mecanismo muito eficaz de integração, porque daí você tem um projeto feito com professor, com pesquisadores de um país e de outro país, e esse projeto comum cria um laço de conhecimento, permite a circulação de pesquisadores e de estudantes. O recurso natural mais importante nos próximos anos no mundo inteiro vai ser lítio. O lítio, porque o lítio é básico para bateria de celular, mas também de carro elétrico. Bom, as grandes reservas de lítio estão na Bolívia, no Chile e no Brasil. Então a gente podia explorar melhor o lítio, mas não só vender o lítio sem agregar valor, que é o que a gente faz hoje no Brasil. A gente hoje acho que a quinta maior reserva de lítio do mundo. Só que a exportação é livre. O que precisa é de um plano integrado da América do Sul, em primeiro lugar. Eu acho que esse é uma questão chave. A Amazônia ela envolve 9 países, se eu não me engano, que têm participação na Amazônia e que têm objetivos em comum, né? Não só do estudo da sua biodiversidade, mas no estudo da sua preservação, do estudo de mudanças climáticas, o estudo de você extrair e identificar novas plantas e poder ter novos fármacos vindo dessa biodiversidade que acontece. E muitos desses projetos acabam não sendo desenvolvidos porque não existe uma igualdade de investimento para poder levar a cabo essas cooperações. O que eu acho que a gente precisa, eu acho que a gente atualmente tem no Brasil, são políticas que permitam a gente conversar, digamos assim, de igual para igual, em termos de recursos, em termos de competências, com os nossos colegas que estão nesses ambientes mais densos em termos de ciência e tecnologia. A ciência na América Latina ainda precisa reforçar a sua interface com a sociedade. Eu acho que na área de formulação de políticas públicas, em algumas áreas você tem uma rede densa de colaboração entre a ciência e setores dentro do governo, né? Por exemplo, saúde, mas em muitas áreas isso não acontece. Eu acho que falta esse diálogo maior entre os governos, de colocar, por exemplo, as nossas facilities que a gente tem, os grandes equipamentos, para que eles possam ser usados através de uma cooperação mais constante, de uma coisa mais bem elaborada, que os outros países da América comecem também a utilizar as nossas facilities e com isso, obviamente, aumenta-se a colaboração, né? O Brasil tem um papel muito importante nisso e que poderia agregar e levar mais adiante essa colaboração científica. O Mercosul tem que ser uma coisa muito mais importante, tem que envolver outros países da América do Sul, nós temos que ter um bloco econômico para valer da América do Sul, e isso tem que ser feito também com medidas protecionistas, que protejam as empresas da América do Sul. Temos que voltar a proteger as nossas empresas. Aqui na América nós temos o Mercosul. O Mercosul seria um instrumento fantástico para poder fazer essa conversa e estabilizar e botar como uma das suas prioridades o desenvolvimento científico e tecnológico da região. Porque, como você pegando de novo a Amazônia, cada um tem um pedaço da Amazônia com uma característica diferente. Mas a biodiversidade é a mesma, os
problemas climáticos são os mesmos, desmatamentos. Então, a gente poderia, através do Mercosul e desses países, ter agendas em comum realmente que vão pegar um tema, um problema, e através disso começar de pouco a pouco essa colaboração, que seria uma coisa mais a longo prazo. A gente precisaria estar abrangendo ela, vendo esses problemas de vários ângulos diferentes. E isso seria extremamente importante. Se a gente agrega países com problemas semelhantes, mas não idênticos, a gente consegue chegar a soluções que possam ser comuns a todos, mas ainda assim, cada um com a sua especificidade. O Brasil, ele tem chances de ser um verdadeiro hub regional para formação, por exemplo, de pós-graduação. Nenhum país da América Latina tem uma pós-graduação tão desenvolvida e com tanta qualidade como o Brasil tem, tá certo? A gente pode ser um polo de atração, a gente tem esse potencial e eu acho que a gente talvez pudesse usar isso de uma maneira mais estratégica. Se a gente já tem um grupo estruturado vigiando esses problemas, se a gente cuida da Amazônia para que não tenha uma intervenção tão grave nas mudanças climáticas que a gente já está vendo que hoje é uma realidade, se a gente preserva o meio ambiente, entre outras coisas, o resultado para o resto do mundo também é muito importante. Por isso que está todo mundo de olho e vigiando a gente aqui. E o Brasil tem um papel muito importante nisso. Agora, nada disso vai funcionar se a gente não tiver investimento pesado em educação. Tem que ser uma prioridade brasileira e da América do Sul. Investir em educação, mas para valer. A ciência tem um papel importante, mas volto a insistir, para realizar esse sonho, ela precisa se integrar de uma maneira mais densa com a sociedade. O Brasil continua tendo um papel muito importante, né, de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, eu acho que o Brasil poderia ser um país mais nucleador do que ele é em relação a essas colaborações na América Latina.